Ezequiel 18, 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vai até o 24. Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Vai até o 26. Deus reforça o que ele disse. Diz assim: se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Amém? Deixe-me explicar isso para você, igreja. Erroneamente, muitas pessoas, inclusive eu, já pensei dessa forma no passado, até que eu tive o entendimento da vontade de Deus, mas erroneamente eu achava que nós acumulávamos créditos com Deus, ou acumulávamos também débitos com Deus. Talvez você já ouviu essa expressão. Porque alguém é muito de oração, porque alguém é muito aplicado na obra de Deus, as pessoas olham e pensam: esse tem crédito com Deus. E por alguém não levar uma vida tão correta, tão certa, tão direita, a gente olha e diz: este tem débitos com Deus. Mas entenda uma coisa: ninguém acumula débito com Deus, ninguém acumula crédito com Deus, não existe isso. Eu vou mostrar para você. Nós não acumulamos, guarde isso, eu vou repetir mais uma vez: ninguém acumula crédito com Deus, ninguém acumula débitos com Deus. Aquilo que pensamos ser saldo positivo, ele pode de uma hora para outra desaparecer. Aquilo que julgamos ser um saldo negativo, ele pode de uma hora para outra desaparecer. Mas eu quero explicar isso melhor para você falando de 3 tipos de pessoas. Lembra que eu estou falando de uma vida com Deus, amém, igreja? Em Deus, que isso fique muito claro. Em Deus eu não somo créditos e eu não acumulo débitos, nenhuma coisa e nem outra, mas eu estou falando em Deus. Eu quero falar primeiro daquela pessoa que vive na impiedade. O que é impiedade? Impiedade é a resistência à vontade de Deus. O contrário da piedade. O que é piedade? Eu já falei isso aqui para vocês. A gente tem um conceito de piedade que não é o conceito bíblico. Quando a gente fala em piedade, a gente pensa em dó. Ter piedade de alguém é ter dó de alguém. Só que biblicamente falando, piedade, ela tem um outro sentido. Piedade significa amar as coisas de Deus. Quando você vê na Bíblia, fulano era piedoso, a Bíblia vai falar isso de algumas pessoas. A Bíblia vai falar daquele homem com quem Pedro se encontrou, Cornélio, era homem piedoso. E a Bíblia está dizendo nada mais do que o seguinte: era um homem que tinha zelo, apreço pelas coisas de Deus. Era um homem que desejava a Deus e obedecer a Deus. Esse era um homem piedoso. Então o homem e a mulher piedosa, de acordo com a Bíblia, é essa pessoa que tem interesse pelas coisas de Deus e zelo por elas. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que tem aversão,
não quer saber, não tem interesse, não está um pingo interessado nas coisas de Deus. Então, quando a Bíblia fala de impiedade, está falando daquela pessoa que até então, até o momento, não está nem aí para as coisas de Deus. Ficou claro isso para você? Então, o ímpio que nós lemos aqui agora é aquela pessoa que não está interessado, não está afim, não quer saber, pouco importa as coisas de Deus. Mas a Bíblia fala que esse ímpio, este homem, essa mulher que até então vive na sua impiedade, no momento que os seus olhos forem abertos, no momento que essa pessoa se voltar para Deus, no momento em que essa pessoa amoleceu seu coração endurecido, no momento em que essa pessoa reconhece a sua fragilidade, no momento que essa pessoa reconhece que ela é totalmente impotente, fraca, frágil, e todos somos, e ela se volta para Deus, todo aquilo que parecia ser um saldo negativo na sua conta, todo pecado e consequência do pecado, Deus apaga da sua vida. Diga glória a Deus. Deus apaga. Lá no versículo 22 que nós lemos, diz assim: de todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela sua justiça, pela justiça que praticou, viverá. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus não se lembrará, Deus não levará em conta mais, Deus não vai fazer com que essa pessoa carregue esse fardo, esse peso, mas todo o seu histórico de pecado, de iniquidade, de perversidade, de maldade, tudo isso, como diz lá em Miqueias, é lançado no mar do esquecimento. Não é que Deus tem amnésia, não é que Deus não se esquece para nunca mais lembrar, mas quando a Bíblia diz que Deus se esquece, está dizendo o seguinte: não será levado em conta, não será posto na balança, mas por aquele ato de justiça, por aquela decisão de se voltar a Deus, ele será salvo. Então, igreja, o ímpio tem a sua conta zerada no momento em que ele se volta para Deus. Quem está entendendo o que o bispo está dizendo? A conta zera. Aquilo que aparentemente era um saldo negativo é lançado no mar do esquecimento. Aliás, a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus removeu, encravando esse escrito de dívida naquela cruz. Então, no sacrifício de Cristo, toda a nossa conta, toda a nossa dívida, todo o saldo negativo foi pago. Cristo pagou a nossa conta. Diga glória a Deus. Ele pagou. Eu não poderia pagar essa conta. Se houvesse então um saldo devedor, eu estaria lascado, perdido. Como que eu vou pagar essa conta? O resultado do pecado é a morte. O pecado só pode ser apagado, de acordo com Deus e com a lei, só pode ser apagado por meio do derramamento de sangue. Como é que eu vou pagar essa conta? A alma que pecar, essa morrerá. Quem aqui já pecou alguma vez? Então só restava para a gente a morte física e consequentemente a morte eterna. Mas como o pecado só pode ser removido pelo sangue, alguém derramou o seu sangue, alguém se colocou no nosso lugar, Cordeiro de Deus, e derramou todo o seu sangue, e ali a nossa dívida foi perdoada, foi paga, e hoje nós podemos dizer. Às vezes as pessoas pensam que a gente é arrogante, presunçoso. Os crentes têm mania de dizer que vão para o céu, mas não é presunção, não é arrogância. É porque nós cremos que alguém pagou a nossa conta, não é nosso mérito, não é crédito que nós temos, mas é o sacrifício de Jesus que nos garante que nós, por meio dele, entraremos no céu. Diga glória a Deus. Então eu falei primeiro do ímpio, eu disse que ia falar de 3 classes de pessoas. A primeira é o ímpio que se converte e tem a sua conta zerada. Mas existe o justo que dá as costas para Deus.
Então o justo também não tem crédito acumulado. No dia que ele se desviar, tudo aquilo que parecia ser um saldo positivo desaparece. Ah não, mas o fulano fez tantas obras, curou tantas pessoas, ajudou a tanta gente. Fulano tem um crédito com Deus que vai longe, dura muito isso. Não, a gente leu aqui, vamos ler mais uma vez, 24. Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? E olha o que diz: de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles, morrerá. Eu vou me tomar como exemplo, igreja, olha para mim, por favor. Imagina que eu tenho uma trajetória com Deus, desde que eu me converti até aqui, mais de 20 anos, andando com Deus, quase 25 anos, fazendo a vontade de Deus, procurando andar nos caminhos do Senhor, procurando amar como Ele amou, procurando viver como Ele viveu. Mas de uma hora para outra eu digo: quer saber? Não quero mais essa vida. Quer saber? Tem algo mais atrativo lá fora e eu vou atrás. Tem um brilho, um colorido lá fora que reluz, que faz saltar os olhos, e eu vou atrás, eu vou buscar isso. E eu não quero mais saber dessa vida de igreja, de obediência, honrar os pais. Eu não quero mais saber dessa coisa de dar a outra face. Eu não quero mais saber dessa coisa de andar a segunda milha. Eu não quero mais saber dessa coisa de servir. Eu quero ser servido. E eu decidi jogar tudo para o alto. Não pense que o meu crédito, que eu penso ter crédito, entre aspas, isso vai me garantir alguma coisa, porque não vai. Assim como eu não acumulo débitos, eu também não acumulo créditos com Deus. Se eu morrer na minha rebeldia, se eu endurecer o meu coração ao ponto de não ser mais sensível à voz de Deus, ao chamado de Deus, ao Espírito Santo me chamando para um tratamento, para tratar o meu coração, se eu resistir à voz do Espírito Santo que me atrai para Ele, para resolver essa questão, e só Ele pode me ajudar nisso, e eu disser não, eu estou decidido a essa vida, então tudo aquilo que parecia ser um saldo positivo, tudo aquilo que parece que eu acumulei ao longo de 25 anos, se vai por água abaixo. Quem está entendendo direitinho? Eu acumulei créditos? Não. Fulano tem crédito com Deus? Não tem. Eu já pensei assim, erroneamente. Talvez você pense assim, mas a palavra hoje está esclarecendo para você: não é assim. Nem o ímpio acumula débito em Deus. Repito, estou falando de uma vida em Deus. O ímpio em Deus, todo o seu débito é pagado. O crente em Deus nem acumula créditos, embora muitos pensam acumular. Igreja, tem gente que se garante no seu título, tem gente que se garante na posição que ocupa. Você vai ouvir falar, ou você vai conhecer, ou já conheceu lugares em que congregações, ministérios, onde tem uma pessoa ali, que todo mundo fala: essa pessoa é a pessoa X, essa pessoa é a pessoa de Deus, esse crente é o crente, essa pessoa aqui, misericórdia, tanta unção que só de passar perto arrepia. E tem gente que se vale disso. Olha, todos me olham com ar superior, todos me olham e validam e exaltam a vida que eu tenho com Deus. Ó, como eu sou, ó, como eu me encontro. E as pessoas se envaidecem com isso,
e nessa vaidade procura olhar para os outros com indiferença. Nesse orgulho espiritual, que é o pior de todos os orgulhos, tratam as pessoas com desdém, enche o seu coração, mais ou menos como aquele hipócrita fariseu que subiu para orar. Lembra da história? Subiu um fariseu e um publicano para a oração, e o fariseu, diz a Bíblia, orava de si para si mesmo, ou seja, a sua oração não saía dali, não chegava a Deus. A sua oração estava ali orbitando em torno de si. A sua oração não subia, mas de si para si ele orava: ó Senhor, te dou graças, porque não sou como os demais homens, nem como este publicano, mas eu faço tudo certinho, eu obedeço a lei, até o dízimo eu devolvo, eu dou o meu dízimo. Então existem pessoas que elas estão convencidas de que ela tem um crédito tão grande com Deus que as pessoas é obrigada a temê-la. As pessoas são obrigadas a se curvarem diante delas. As pessoas são obrigadas a bater continência para elas, porque elas são ungidas mais do que os outros, porque elas são melhores do que os outros, porque Deus a ama mais do que aos outros. E isso é um grande erro, igreja. Isso é um terrível erro. Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Seja o que sirva entre os outros. Seja aquele que se coloca a serviço dos outros, à disposição dos outros. Diga glória a Deus. Dorme não, igreja, dorme não. Então não existe isso. O super santo, a super santa, aquele que faz as pessoas temerem e tremerem diante da sua presença, ignore isso, esqueça isso. Não há super cristão, super cristã. Existe um montão de gente pecador, imperfeito, cheio de defeitos, carentes da graça de Deus. É essa graça que nos mantém de pé. Diga glória a Deus. E referente a isso, o apóstolo Paulo diz, está lá no livro de 1, não precisa abrir não, 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, aquele se julga com crédito com Deus. Crédito grande com Deus eu tenho. Cuidado para você não cair. Isso é uma ilusão. E Deus diz a Paulo em uma ocasião, você sabe que Paulo ele teve um ministério diferenciado. Paulo ele teve uma revelação que os outros homens não tiveram e nem terão, de acordo com a Bíblia. Paulo ele foi arrebatado até os céus, até o terceiro céu, e lá ele teve revelações de Deus. Lá ele teve um encontro íntimo, pessoal. Não sabemos nem o que aconteceu, porque a Bíblia não relata. Paulo diz coisas inefáveis, ou seja, coisas que não podem ser compreendidas com a mente humana, alcançadas com a mente humana, coisas sobrenaturais, coisas gloriosas. Lá ele teve esse tipo de revelação. E quando Paulo fala disso, quando Paulo fala do que ele recebeu de Deus, ele diz que também recebeu um espinho na carne. E por que é que Paulo recebeu esse espinho na carne? Outra hora a gente fala melhor sobre isso. Mas por que é que ele recebeu esse espinho na carne? Está escrito: para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, não pensasse que tinha um crédito com Deus por causa daquilo que Deus entregou para ele. Amém, igreja? Então, para Paulo não se tornar orgulhoso, esse espinho da carne vinha para mostrar para Paulo que ele era tão mortal, tão frágil quanto os outros homens. E Paulo, convivendo com esse espinho na carne, ele pede para Deus: afasta isso de mim. 3 vezes ele pediu. E qual foi a resposta de Deus a essa oração: afasta de mim? A minha graça te
basta. A minha graça te basta, Paulo. Diga glória a Deus. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus. Então é essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos mantém de pé. Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse essa graça, ah, se não fosse essa misericórdia. Igreja, eu falo principalmente aos jovens, os jovens que têm muita sede de vida, de vencer, e não está errado, mas no que diz respeito ao pecado, jovem, não se sinta um super-homem, uma super-mulher que você pode desafiá-lo, que você pode enfrentá-lo garantindo-se. Eu não caio, não, quem cai é fraco, quem cai é frouxo. Eu sou de oração, eu vou para a igreja. Não faça isso. Esse pensamento está equivocado. Não queira pagar para ver. Não queira provar que você é um super crente, uma super crente, um homem que o pecado não pode vencer você. Vence os outros, mas você não. Você está errado. Nós somos feitos de uma mesma matéria, todos nós. A mesma matéria de Adão. E Adão pecou ou não pecou? Outros grandes nomes da Bíblia pecaram também, cheios de comunhão com Deus. O homem segundo o coração de Deus, Davi, pecou ou não pecou? Pecou. E nós somos feitos da mesma matéria. Quanto ao pecado, jovem, e todos nós também, a Bíblia diz: foge da aparência do mal. Eu não preciso ver o mal materializado na minha frente. Se eu perceber sinais do mal, se eu perceber a aparência do mal, a Bíblia diz o quê? Foge. Foge. Não paga para ver. Não queira testar o seu superpoder, porque você não tem superpoder. Não queira provar o seu crédito com Deus, porque você não tem crédito. Nesse sentido, você não tem crédito nenhum para querer se garantir ou se valer dele. As madrugadas de oração, as vigílias, tudo que eu fiz, não, isso aí, o que você fez valeu para aquele dia, e vai valer para um outro dia, mas esse é um outro assunto. Vai valer para o seu galardão, mas até então, isso não te garante. Quem está de pé, cuide para que não caia, e a graça de Deus me basta. Guarde isso no seu coração. Eu quero encerrar falando de um terceiro tipo de pessoa. Eu falei do ímpio que passa a ter uma vida em Deus. Deus zera a conta da sua impiedade. Eu falei do justo que resolve viver uma vida sem Deus. Aquilo que parecia ser um crédito é zerado também. E nós, que somos cristãos, e nós que assumimos a nossa fé em Cristo, e nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós pecamos, nós erramos, e como é que a gente fica? Eu não sou o justo que se desviou, não me desviei, nunca quero me desviar, mas eu cometo pecados, eu cometo falhas, eu cometo erros. E como é que eu fico nessa história? Deixa eu ler uma coisa para você. Isso aqui é apaixonante, igreja. Essa passagem aqui é muito forte. Posso ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diga glória a Deus. Deixa eu explicar isso para você. Hoje é domingo. Até que chega meia-noite ainda é domingo. E durante todo o dia desse domingo eu vou cometer falhas. Não tenha dúvidas disso. Eu, você, todos nós. Seja agindo, seja reagindo, e às vezes cristãos não pecam pelo agir, não tem coragem de fazer alguma coisa. Outro dia eu prego melhor sobre isso.
Os cristãos agem pouco de maneira errada, mas às vezes reagem muito de maneira errada. É normal para o cristão. Não faz coisa errada com frequência, com volume, mas muitas vezes reage, e reage muito errado, responde errado às ações que são feitas contra ele. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu não sou aquela pessoa que tem coragem de sair errando, porque eu tenho temor a Deus, mas eu não tenho controle das minhas reações, e aí está erro de muito cristão. Erram comigo e eu já reajo em seguida, e eu não me controlo. Então o cristão às vezes erra pouco no agir, mas erra muito no reagir. Então daqui para o fim do dia, nós vamos errar, seja agindo, seja reagindo, seja sentindo, seja pensando, seja olhando, enfim, nós vamos errar. Mas e aí, estamos perdidos? Não! A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então imagina que no céu tem um botão, e Deus vai lá e aperta esse botão e reinicia, zera a sua conta. Diga glória a Deus. Virou o dia, amanheceu, Deus aperta esse botão e já não tem mais saldo negativo nem saldo positivo. É diário na vida do cristão. Amém, igreja? Amém. Então eu errei, eu falhei. Repito, eu não sou o ímpio que se converteu, isso já aconteceu. Eu não sou o justo que se desviou, mas eu sou a terceira pessoa. Eu sou aquela que peco todos os dias, eu peco toda hora. Peco sim, reconheço. Tem salvação para mim? Tem, porque cada amanhecer Deus zera a nossa conta, seja de crédito, seja de débito, tudo está zerado, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Poxa, fiz o que não devia, fiz o que não podia fazer. Lembra da palavra? Deus reseta, reinicia. Quem tem um celular? Você tem? Você já reiniciou seu celular alguma vez? Quando você reinicia, ele recomeça as funções, aquilo que estava aberto, aquilo que foi mexido, zera, parte do zero de novo. Reinicia, reseta. É isso que Deus faz com a gente todos os dias. Ah, eu tenho débitos com Deus. Não tem, amanheceu, as misericórdias se renovaram. Diga glória a Deus. Ah, eu tenho crédito com Deus, mas não me desviei. Não, meu crédito está lá, errado. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Isso serve para o nosso orgulho espiritual também. Porque se eu me orgulhar de que tenho crédito com Deus, esse orgulho vai me matar, vai me destruir. Mas como Deus é misericordioso, é por causa dessa misericórdia que esse orgulho ainda não me matou. Amém, igreja? Então nem débito, nem crédito. Cada amanhecer é uma oportunidade que Deus nos dá para vivermos para a glória de Deus. E se errarmos, tem perdão. E se errarmos, tem misericórdia. E se falharmos, a misericórdia dele não se esgota, não se acaba, é interminável, é inesgotável e se renova a cada manhã. Diga glória a Deus. Tem uma passagem que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Se formos infiéis, e somos, Deus permanece fiel. O que eu aprendo com isso, igreja? Aqui eu encerro. Não há nada que eu faça, que eu possa produzir, fazer, que vai fazer Deus me amar mais do que Ele me ama. Nada. Eu vou construir um abrigo, eu vou fazer caridade, eu vou doar todos os meus bens, Deus vai me amar mais. Você acredita nisso? Não. Deus não vai te amar mais por causa disso. Deus não vai amar mais porque o amor dele não tem para onde crescer mais. Ele nos ama incondicionalmente. Diga glória a Deus. Não tem como Deus amar mais do que Ele ama.
fez é uma coisa que ninguém fez no mundo, uma coisa incomparável, uma coisa sem precedente. Deus vai me amar mais? Não vai, porque não tem como Ele te amar mais do que Ele já ama. Ele deu o seu Filho na cruz por você. Então Deus pode amar menos. Quando eu peco, quando eu falho, quando eu desagrado, Deus não vai te amar menos. Mesmo quando você desagrada a Ele, mesmo quando você e eu entristecemos a Ele, Ele não vai amar menos. Por causa dessa palavra, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Eu sou infiel muitas vezes ao longo do dia, mas Ele permanece fiel. Fiel a quê? A mim? Não. Até tem uma música que canta assim, mas eu tenho reticências com essa música. Tu és fiel, fiel a mim. Não é a mim que Deus é fiel. Quem sou eu para Deus ser fiel a mim? Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel porque Ele não pode negar ou invalidar o seu próprio caráter. Amém, igreja? Deus é fiel a Ele mesmo, ao seu caráter, à sua promessa, aquilo que Ele diz. Deus é fiel ao seu juramento. Deus é fiel ao que saiu e sai de sua boca, não fiel a mim, porque eu sou infiel. E quando é que Deus vai ser fiel com quem é infiel? Mas Ele é fiel ao que Ele prometeu, e Ele prometeu nos amar, estar conosco, nos salvar, nos levar para morar com Ele. Diga glória a Deus. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então não há nada que você faça que Deus te ame mais. Também não há nada de errado que você faça que Deus te ame menos. Simplesmente Ele te ama. Quem entendeu a palavra direitinho? Louvado seja Deus. Eu quero orar por você e com você. Quero que prepare a Santa Ceia. Nós vamos agora colocar o nosso coração diante de Deus. Amém, igreja? Você tem crédito com Deus? Esqueça isso. Você tem débitos com Deus? Não, porque a conta zera todos os dias. A cada manhã sua misericórdia se renova. E pronto, você tem mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. E é por isso que cada dia é mais uma oportunidade que nós temos. Louvado seja Deus.